existe uma sistemática discriminação racial no processo de formulação das políticas públicas. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira, ou seja, 54,9%, é negra ou parda, em sua maioria pobre e sem oportunidades, o que dificulta o acesso à saúde e a recursos fundamentais como saneamento básico. Existe ainda outro fator que atrapalha o direito à saúde da população negra, que é chamado de racismo institucional. Em serviços de saúde, o racismo institucional ocorre quando, por exemplo, um indivíduo passa mal e o médico releva os sintomas ou nega medicamentos por acreditar que a pessoa negra é mais resistente, tolerante à dor e ao mal-estar. Além disso, ao longo dos últimos 10 anos, houve uma redução de 27,4% para 11% dos índices de insegurança alimentar e nutricional, moderada e grave na população negra. No entanto, fica evidente a diferença quando se compara a população branca, que é de apenas 4,1%. Os altos índices de má nutrição da população negra e de quilombolas comprovam que a mudança dos hábitos e práticas alimentares dessas populações ocorreram com a introdução de alimentos e bebidas industrializadas e de baixo valor nutricional, que decorre devido à precarização do trabalho e da renda, da falta de acesso à terra e ao território, questões que afetam diretamente nas condições de vida, moradia e saúde. Apesar dos avanços registrados, a população negra e os povos e comunidades tradicionais continuam a representar a ampla parcela da população mais pobre e socialmente mais vulnerável do país, com graves consequências no que se refere à sua segurança alimentar e nutricional e garantia dos direitos humanos à alimentação adequada. Há importantes e inúmeros desafios a superar para garantir que o Estado e a sociedade brasileira consolidem os direitos já conquistados e avancem no sentido de saldar a sua dívida histórica com essa população. Oi, já estou aqui preparando o meu café para poder falar um pouco para vocês hoje sobre um tema extremamente importante. Eu me chamo Indira Ramos, sou nutricionista, especialista em saúde da família e mestre em alimentos, nutrição e saúde pela UFBA. E hoje eu vou falar um pouco sobre saúde da população negra, um tema extremamente relevante que carece cada vez mais de reflexões aprofundadas, no intuito de provocar a mudança de práticas e condutas para o combate às iniquidades em saúde. Porque falar de saúde da população negra é falar de uma estrutura racista que mantém as relações no Brasil. Falar de saúde da população negra, e aí eu trouxe alguns dados que eu vou compartilhar com vocês, falar de saúde da população negra é falar que das 55 milhões de mulheres negras entre 15 e 29 anos, mais da metade morre por questões relacionadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto. Falar de saúde da população negra é dizer que as mulheres negras estão muito mais submetidas à violência obstétrica do que mulheres brancas. E isso está relacionado com o imaginário racista de que mulheres negras suportam mais dor, de que mulheres negras são mais fortes, ou ainda também há um imaginário extremamente equivocado que parte da desumanização da população negra. Então, junto com todo esse cenário que aflige mulheres, a gente pode falar do contínuo extermínio da população negra periférica, E aí eu vou chamar a atenção principalmente para os jovens rapazes negros, porque por inúmeras questões estão muito mais expostos à violência policial, Cada vez mais legitimada pelo Estado a partir de uma necropolítica. E somado a isso, um conjunto de outras opressões que nos atravessam enquanto pessoas negras e que também acabam por forjar a nossa subjetividade, como questões relacionadas à orientação sexual, à religiosidade, a questões de gênero. E é fundamental que a gente pense como é que esses tentáculos do racismo repercutem na nossa saúde física e também na nossa saúde mental e espiritual, por exemplo. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns dados importantes que a gente encontra no Atlas da Violência de 2019. São indicadores da violência letal que demonstram a continuidade e o aprofundamento de um processo de desigualdade racial no país. Em 2017, 75,5% das vítimas de homicídio foram pessoas pretas e pardas, ou seja, pessoas negras, de acordo com a classificação do IBGE.
Então, isso são informações que estão extremamente relevantes. E considerando todo esse cenário, a partir de uma pressão de movimentos sociais, de acadêmicos, pesquisadores e pesquisadoras, é que se materializa uma política nacional de saúde integral da população negra e que vem com o intuito de promover a saúde integral dessa população, priorizando o combate a essas desigualdades étnico-raciais e que fala do racismo institucional, principalmente nos serviços do SUS, né? Porque é fundamental que as organizações elas estejam preparadas, que os profissionais estejam preparados para conduzir de modo adequado um processo de cuidar que seja socialmente e politicamente referenciado. E aí, ao falar de racismo institucional, eu cito alguns exemplos, principalmente nesse contexto de Covid, né, de pandemia, porque a gente precisa sempre pensar quais são os impactos do cenário político atual em relação à saúde da população negra. E aí eu digo para vocês que a maioria dos estados não está divulgando os dados da Covid a partir do quesito raça-cor. Isso gera uma falha absurda no processo de monitoramento, acompanhamento, avaliação e formulação de políticas públicas. Além disso, é preciso chamar a atenção que o próprio Ministério da Saúde, ele retirou da sua página na internet, que apresentava um compilado de estudos, o primeiro estudo da Vigitel que teve como foco a população negra. O estudo do Vigitel de 2018, ele partiu para ouvir 52 mil brasileiros sobre a saúde da população negra no Brasil e conseguiu apontar uma discrepância no cenário entre população negra e população branca no que diz respeito ao consumo de frutas, verduras e legumes. A gente pode associar esse dado, por exemplo, aos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013. A PNAD, ela chama atenção para a discrepância que há nos domicílios que tem pessoas negras de referência e pessoas brancas como referência, como chefia, né? Assim, se a gente pode dizer. Ou seja, nos domicílios em que a população, que tem pessoas pretas ou pardas como referência, são domicílios que estão muito mais expostos à situação de insegurança alimentar e nutricional. É importante a gente ficar atento de que mais de 70% da população pobre é preta, é parda. Pobreza, ela tem cor no Brasil e a gente não pode perder isso de vista. Pois então, considerando todos esses desafios e tantos outros que não daria tempo de trazer aqui, eu preciso encerrar falando de iniciativas que ao longo dos anos estão sendo desenvolvidas pelas universidades, pelos movimentos sociais, pela população organizada. E aí eu vou chamar a atenção para a pesquisa desenvolvida atualmente pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde, o NEGRAS, UFBA e o FRB, e que vem se propondo a não só avaliar, mas contribuir com o processo de implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então a ideia é que a gente consiga fazer essa avaliação em alguns municípios do estado da Bahia, mas também contribuir para a formação de gestores e profissionais de saúde em relação à temática e também fortalecer o controle social, que é um pilar fundamental para o processo de implementação e implantação de qualquer política pública, né? E aí eu finalizo compartilhando com vocês a importância desse espaço para veicular informações de outros espaços que proporcionem diálogos, construção de rede, valorização e estímulo à produção de conhecimento relacionado à saúde da população negra, porque falar de saúde da população negra é também falar da negligência em relação às pesquisas, às políticas públicas, é falar de um epistemicídio quando a gente tem uma série de pessoas pretas produzindo conhecimento e que isso não é oportunizado, não é veiculado, ou essas pessoas não conseguem nem ter a oportunidade de produzir o seu conhecimento e ter a sua potência compartilhada. É fundamental que a gente reconfigure as nossas perspectivas epistemológicas, socializar saberes, práticas de cuidado que sejam implicadas e que sejam direcionadas para a população negra. É fundamental que a gente integre políticas públicas, que a gente faça valer legislações que estejam voltadas para a produção de saúde e de vida do povo preto. É isso, obrigada, até a próxima.